Saudações, professor Gabriel Almeida aqui com vocês mais uma vez, hoje para tirar algumas dúvidas que surgem vez ou outra nos comentários. Essa dúvida recorrente é a seguinte: professor, como é que eu faço para descer mais nas minhas bases do Kung Fu? Como é que eu faço para melhorar isso? Bom, uma pergunta importante. Você que pratica essa arte marcial sabe que as bases são, vamos dizer assim, 75% do que tem no Kung Fu, né? Principalmente no início do aprendizado, se treina muitas bases. Você precisa ter especialmente flexibilidade, é um trabalho que você tem que fazer no início do seu treinamento bastante, você tem que trabalhar flexibilidade e você também tem que ter força para sustentar não só a altura que você quer da sua base, como toda a postura do seu corpo. Uma boa postura, ou seja, uma boa base, depende da flexibilidade e da força que você consegue distribuir no seu corpo, tanto para manter a perna bem esticada, se for um Kung Fu, por exemplo, um Pubu, quanto para manter o seu tronco ereto. A sua postura é perfeita, né? A gente sabe especialmente que dentro do Wushu moderno, a gente preza muito a estética do movimento, ou seja, o design, né? Como se você tivesse uma postura ali que aos olhos fica algo bonito, como se fosse realmente algo esportivo, sabe? Um design esportivo, por exemplo, essa camisa aqui, ela tem uma postura bem alongada que depende de flexibilidade, né? E também depende de força, porque geralmente quando a gente está alongando uma parte do corpo, a gente tem que estar contraindo outra para manter esse alongamento. Então, outro exemplo, se eu tenho que esticar a minha mão, tá? Fazer esse movimento aqui, né? Eu tenho que conseguir manter isso aqui no ângulo de 90 graus. Se eu não tenho flexibilidade, vai ficar assim. Então eu tenho que trabalhar minha flexibilidade, alonga bastante. E se eu não tenho força, os músculos daqui de cima, os músculos contrários a puxar, né? Esses alongam, esses contraem. Eles têm que estar em harmonia. Aí entra um pouco aquele princípio do Kung Fu de você manter a harmonia do seu corpo, ser uma pessoa saudável. Então você tem que ser flexível e forte. Flexível aqui, forte aqui. Aqui é o contrário. Forte aqui, flexível aqui. Então não depende só de você descer. Não adianta você, por exemplo, descer no Pubu com a coluna toda torta, fazer uma Pu com o joelho para dentro, com a curvatura da coluna não tão ereta. Então você tem que se preocupar com a flexibilidade e com a força do seu corpo. Força corporal, força nos músculos. Então é isso que você tem que treinar, principalmente na sua fase inicial do Kung Fu. Quando se trata de formas, por exemplo, a gente tem as formas básicas, né? As formas de 8 posturas, 16, 32, tem várias. As formas intermediárias. Até as formas intermediárias, a gente tem uma gama imensa de bases ao longo de todo o Taolu, para você justamente trabalhar isso, a sua força das bases e a sua flexibilidade, assim como a sua postura. Né? Até você chegar nos níveis mais avançados, onde você tem uma explosão muscular muito maior, tá? Você já está numa outra etapa do seu treinamento de Kung Fu. Então, se você é um aluno iniciante e quer melhorar suas bases, uma orientação que eu dou é: treine pelo menos 3 vezes na semana, uma média de 40 minutos de flexibilidade. A flexibilidade você aquece primeiro e depois trabalha no limiar de dor, ou seja, se você vai tentar fazer um espacate, você tem que forçar esse espacate ao máximo, como se você não estivesse mais aguentando ali, forçando ao máximo mesmo, tá? Esse é um exemplo de como você pode melhorar a sua flexibilidade. E segurar isso por cerca de 30 a 40 segundos, tá? 3 vezes na semana. E o treino de força ou de resistência muscular também, porque à medida que você vai fazendo as bases na postura certinha, contraindo bem, descendo na altura ideal, e você faz isso em sequência mais vezes, né? Passando aí de um determinado tempo, isso começa a se tornar um treino também de resistência, tá? Então você vai treinar especialmente a flexibilidade, a força e a resistência muscular. A resistência muscular se treina quando você faz o Taolu ou quando você faz as bases em sequência, quando você começa a sentir o cansaço de conseguir manter ali a postura certinha. E o que é importante para você descer na base? Treinar fundamentos, treinar um treino de meia hora, 40 minutos de flexibilidade e treino de força e resistência utilizando as próprias bases. Pessoal, qualquer dúvida é só comentar. Se vocês quiserem que eu continue com esse tipo de vídeo aqui, só deixar o like, ok? Se inscreva no canal caso não seja inscrito. Até um próximo vídeo. Sai de